Fala galera, estamos de volta. No vídeo de hoje nós vamos ver os resultados do Banco do Brasil, um banco amado por muitos, odiado por outros, mas isso não importa. O que importa são números, fundamentos e resultados. E isso o banco entregou demais em 2021. Só para vocês terem uma palhinha, o lucro do banco em 2021 foi de 21 bilhões de reais, um crescimento mais de 50% quando a gente compara em 2020. O número foi tão expressivo que nesse mesmo dia eles já emitiram um comunicado que vão pagar mais de 1 bilhão de reais em dividendos e juros sobre capital próprio. É algo que nós investidores adora demais, vai ser um valor de aproximadamente 80 centavos por ação, então realmente o banco vem entregando resultados muito sólidos nos últimos anos e é uma excelente opção para a gente investir pensando no longo prazo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente começa logo depois da vinheta. E bom galera, o resultado do Banco do Brasil realmente foi muito forte, foram números muito sólidos, mas antes de a gente entrar no detalhe e ver como é que o banco performou nas suas principais linhas de negócio, vamos dar uma olhada na história, entender um pouco mais como é que o banco surgiu e como é que ele cresceu aqui no país. O Banco do Brasil foi fundado em 1808, ou seja, já tem mais de 200 anos de história e foi a primeira instituição bancária do país. E nesse período ele conseguiu expandir as suas agências no Brasil todo. Hoje, nos 5.500 municípios que o Brasil tem uma agência do Banco do Brasil. E eu tenho certeza que você conhece alguém que sempre faz aquela brincadeira que diz que em todo o interior, na cidade do interior, tem o quê? Uma praça, uma igreja e um Banco do Brasil. Isso realmente mostra como o banco tem uma capilaridade, uma rede muito forte, tem uma maior abrangência nacional e é por isso que realmente é um dos maiores bancos que a gente tem aqui no país. E entrando diretamente nos resultados de 2021, o Banco do Brasil teve um lucro líquido ajustado de 21 bilhões, um crescimento de mais 50% quando comparado a 2020. E esse resultado era explicado principalmente pela redução das despesas administrativas do banco e uma redução no PCLD. O que é o PCLD? PCLD é provisão de crédito de liquidação duvidosa. Traduzindo para a nossa língua, é separar dinheiro para pagamentos duvidosos. E o que significa isso? Significa que, por exemplo, você, uma empresa, pode falhar no pagamento com o banco. E o banco ele faz o quê? Ele empresta dinheiro para todo mundo, tá certo? E pense aí, num cenário adverso como esse que a gente viveu com a pandemia do coronavírus, o risco de inadimplência, o risco de a gente não honrar nosso pagamento foi muito alto. Então o banco, e na verdade o Banco Central, obriga que os bancos aumentem a provisão, que é simplesmente o seguinte: como vai ter um risco de pagamento maior, o banco tem que guardar um dinheiro para que ele não fique realmente sem receber esse dinheiro que ele emprestou das pessoas e das empresas. Então, por exemplo, se em 2020 esse PCLD foi de 20 bilhões, por exemplo, em 2021 já foi de 10 bilhões, porque com a retomada da economia, a vacinação, o cenário econômico ele melhorou. Então, se ele tinha 10 bilhões presos em 2020, vamos colocar dessa forma, em 2021 esses 10 bilhões já estavam disponíveis para o banco investir ou pagar como lucro para a gente, tá certo? Como dividendos, por exemplo. Então é por isso que o resultado teve uma melhora muito forte, porque esse provisionamento, essa separação do dinheiro que o banco tinha que guardar, não existe mais não. Reduziu comparado com 2020, mas ficou em 2021 num número muito menor e realmente alavancou e impulsionou os resultados do banco no ano passado. Olhando para a carteira de crédito, o Banco do Brasil também teve um crescimento expressivo de mais de 17,8%. E o que é essa carteira de crédito? É simplesmente o dinheiro que o banco tem emprestado no mercado, tá certo? Para mim, para você e diversas empresas. Então ele tem uma carteira robusta de crédito emprestado no mercado de 875 bilhões aproximadamente. Realmente já é um número gigantesco e por isso coloca o Banco do Brasil como um dos maiores bancos do país, com uma excelente performance que teve no ano 2021 e por isso o resultado foi tão expressivo e fez com que no dia do comunicado desses resultados do banco, a ação crescesse significativamente, acho que subiu mais de 5% nesse dia e eu vou colocar o gráfico para vocês darem uma olhadinha aí. Olhando para a margem financeira bruta, cresceu 4,9% no ano, chegando a um montante de 59,3 milhões. A margem financeira bruta é simplesmente você pegar o lucro bruto, ou seja, desconsiderando diversas despesas e custos e dividir pela sua receita líquida, aí você vai ter um valor em porcentagem que foi de 4,9%, tá certo? Então realmente também foi um valor significativo, o mercado esperava menos, mas o banco realmente superou esse resultado e entregou um número bastante sólido, bastante forte em 2021. E só para vocês terem uma ideia de como o banco está performando muito bem, nas projeções para 2022, o banco está esperando ter um lucro de 23 a 26 bilhões de reais, ou seja, um aumento de 10 a 20% no seu lucro e uma margem financeira bruta de 11
a 15%, ou seja, um resultado muito mais expressivo, muito mais agressivo e com certeza também levantou o ânimo do mercado e por isso fez crescer. O preço da ação, na verdade, cresceu muito depois da divulgação dos resultados, porque o otimismo está muito grande em relação à performance do banco em 2022. E no momento que eu gravo esse vídeo, o indicador do banco, PL, preço sobre lucro, aquele indicador que nos diz em quantos anos nós vamos obter o dinheiro de volta, em teoria, está em 5, ou seja, em 5 anos, se nós comprarmos as ações do Banco do Brasil, em 5 anos nós vamos obter o nosso dinheiro de volta. É claro que isso é em teoria, e quando a gente compara com o indicador histórico, tá certo, do banco desse indicador, está em 7, ou seja, o banco ele está descontado. É por isso que muitas pessoas devem ouvir no mercado que a ação está barata, a ação está descontada, porque realmente quando a gente compara com o histórico do banco, nesse momento esse indicador nos diz que o banco está muito barato e por isso que muita gente está na mídia, né, realmente está fazendo uma propagação muito grande dos resultados e dos números e por isso que a ação cresceu bastante logo após a comunicação dos resultados. Mas apesar dos números terem sido muito fortes, avaliando os fundamentos e indicadores, é importante lembrar que a gente está no ano eleitoral. Em ano eleitoral, a bolsa tende a ter uma volatilidade maior porque os presidentes, os candidatos tendem a aumentar os gastos públicos, tá certo? Então é muito importante a gente lembrar que o Banco do Brasil é uma estatal e ela pode sofrer uma intervenção e o preço das suas ações podem cair significativamente. Então, se você for investir, lembre sempre que você tem que pensar no longo prazo e por longo prazo os fundamentos do banco, ele é muito bom. Em 2015, 2016, o banco sofreu muito em relação sobre a expectativa das pessoas sobre se o banco iria crescer, competir com o mercado. Hoje o banco realmente está totalmente diferente, tem uma carteira muito mais defensiva, a carteira de crédito está com exigência maior de garantia. Lá no passado o banco emprestava dinheiro e não havia garantia. Imagine só que maluquice você fazer isso, né? Quem é que empresta dinheiro não tem nenhuma garantia e poderia perder esse dinheiro. Então o banco realmente na gestão lá de 5, 6 anos atrás cometia muitos erros e prejudicava demais a rentabilidade da companhia. Mas o banco realmente está muito forte, tem uma performance muito positiva, crescente e agressiva nos últimos anos e uma excelente opção para investir por longo prazo. Então, se você quiser investir, eu já invisto nessa ação já tem um tempinho, então sugiro que você também tenha um viés de longo prazo, porque nesse ano é muito provável que a gente tenha bastante volatilidade nos preços das ações. E pelo vídeo hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber o aviso de todos os vídeos novos e até a próxima.